Durante décadas, a esquerda latino-americana manteve um segredo que transformou a política continental em fraude organizada. Um esquema tão audacioso, tão criminoso, tão profundamente enraizado nas estruturas de poder que expô-lo parecia impossível. Mas aqui está a verdade sobre poder e lealdade. Quando você constrói império baseado em corrupção e coerção, quando mantém aliados unidos apenas através de chantagem mútua e roubo compartilhado, eventualmente alguém quebra. E quando esse alguém está preso, enfrentando prisão perpétua em solo americano, sem saída, sem aliados, sem opções, ele canta tudo. Nicolás Maduro está neste exato momento em instalação de segurança máxima dos Estados Unidos. O ditador venezuelano, capturado em operação militar relâmpago que deixou o mundo chocado, tomou decisão que deve estar fazendo Lula perder o sono completamente. Entregou tudo: documentos, gravações, registros financeiros, nomes, datas, valores. Toda a estrutura do Foro de São Paulo, toda a rede de corrupção continental que sustentou a esquerda latino-americana por 30 anos, agora está sendo despejada das entranhas de um ditador acuado que sabe que sua única chance de não morrer na cadeia é cantar como passarinho. E não é teoria da conspiração, não é especulação de internet. A prisão de Maduro foi confirmada. Imagens dele algemado circularam globalmente. O silêncio ensurdecedor de Brasília e de capitais esquerdistas em toda a América Latina confirma. O pânico mal disfarçado de líderes que passaram anos se reunindo com ele em encontros do foro confirma. O pior pesadelo de Lula virou realidade. O ditador está preso e está cantando. Vamos começar pelo básico, que a grande mídia brasileira se recusa a cobrir honestamente. O Foro de São Paulo não é, e nunca foi, apenas encontro de partidos de esquerda para discutir ideias. Essa é a versão sanitizada para consumo público. A realidade é que foi, desde sua fundação em 1990, sob liderança de Lula e Fidel Castro, organização criminosa continental. Sua função real? Coordenar tomada de poder em países latino-americanos, manter governos de esquerda no poder através de qualquer meio necessário e criar sistema de corrupção transnacional que permitisse roubo em escala industrial de recursos públicos. Soa conspiratório? Então explique os fatos. Explique por que praticamente todo governo de esquerda que chegou ao poder na América Latina nas últimas 3 décadas enfrentou escândalos de corrupção massivos. Explique por que padrões sempre similares, contratos superfaturados com empresas específicas, propinas canalizadas através de mesmos intermediários, dinheiro lavado através de mesmos esquemas. Explique por que Odebrecht, empresa brasileira, aparecia em escândalos de corrupção do México à Argentina. Por que os mesmos nomes surgiam conectando Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Correa no Equador, Ortega na Nicarágua? A resposta é que não era coincidência, era coordenação. E essa coordenação acontecia através do Foro de São Paulo. Os encontros anuais não eram para debater teoria marxista, eram para dividir territórios, coordenar estratégias eleitorais, combinar esquemas de financiamento ilegal, lavar dinheiro atrás de fronteiras. Era crime organizado, disfarçado de movimento político. E Maduro sabe de tudo, porque a Venezuela sob Chávez e depois sob ele foi peça central dessa engrenagem. O petróleo venezuelano financiou campanhas eleitorais em toda a América Latina. Dinheiro saindo de PDVSA, empresa estatal de petróleo, para programas sociais em outros países que magicamente acabavam financiando partidos de esquerda. Quantos bilhões? Estimativas sérias falam em mais de 50 bilhões de dólares ao longo de 20 anos. 50 bilhões do povo venezuelano para comprar eleições continentais. E agora Maduro está cantando. Por quê? Porque está preso, não sob pressão, não isolado diplomaticamente, preso, em solo americano, em instalação de segurança máxima, enfrentando acusações de crimes contra a humanidade, narcotráfico, lavagem de dinheiro, olhando para a prisão perpétua ou pior. E Trump deixou claro, há apenas uma forma de reduzir sentença: entregar tudo sobre o Foro de São Paulo. A oferta foi brutal e simples, delação premiada completa. Cada reunião, cada transferência, cada esquema, cada nome. Em troca, talvez, apenas talvez, não morre atrás das grades. Trump não está interessado em justiça contra Maduro especificamente, está interessado em destruir a rede inteira de corrupção esquerdista continental. É cálculo estratégico frio. Captura um ditador e usa ele para derrubar sistema inteiro. E Maduro, covarde como todo tirano quando confrontado com consequências reais, está fazendo exatamente o que Trump quer. Está em interrogatórios diários,
procuradores federais americanos, agentes do FBI, analistas da CIA, todos tendo acesso direto a alguém que esteve no centro do esquema por 20 anos. E ele está cantando, porque sabe que acabou, que não há salvação, que a única chance é cooperar completamente. E que rede é essa? Segundo vazamentos de dentro da própria operação de delação, informações que Maduro está despejando são devastadoras. Não são apenas documentos antigos, é testemunho direto de alguém que estava lá, que participou das reuniões, que conhece os esquemas, que pode identificar cada pessoa envolvida. Registros financeiros mostrando fluxos de dinheiro entre governos esquerdistas. Contratos secretos de PDVSA com consultoras, que eram na verdade fachadas para lavar dinheiro. Detalhe de reuniões do foro onde líderes discutiam abertamente como manipular eleições, como comprar mídia, como silenciar a oposição. E-mails que ele tinha guardados como seguro de vida, mensagens, áudios de conversas, transferências bancárias com valores exatos. E Lula está em tudo, porque Lula não era apenas membro do foro, era o padrinho, era quem Maduro e Chávez consultavam, era quem dava as diretrizes. O PT desenvolveu o modelo que depois foi exportado para destruir país após país. E agora Maduro, salvando própria pele, está contando isso tudo, com detalhes, com datas, com valores, em depoimentos gravados que serão usados em processos judiciais. E agora evidências documentais disso estão com Trump. Imagine o que ele pode fazer. Pode simplesmente divulgar tudo, destruir reputação de Lula e de toda a esquerda latino-americana de forma irrecuperável. Pode usar como pressão contra governos atuais. Ou vocês se alinham com Washington, ou começamos a soltar documentos mostrando como vocês chegaram ao poder. Pode compartilhar com procuradores em países específicos, iniciando investigações criminais. As possibilidades são infinitas. E todas são pesadelo para Lula. Porque diferente de quando Maduro estava livre e poderia alegar que declarações eram sob coerção, agora ele está preso. Juridicamente, delação de réu preso buscando acordo tem peso, tem credibilidade judicial. Não pode ser simplesmente descartada como propaganda política. É prova, que pode ser usada em cortes, que pode fundamentar mandados de prisão, que pode iniciar processos criminais em múltiplos países. E Trump está fazendo exatamente isso, compartilhando informações estrategicamente com procuradores em países específicos. A Argentina já abriu investigação sobre Kirchner baseada em informações da delação de Maduro. Equador está revisitando casos de Correa. Nicarágua está sob nova pressão. E no Brasil, procuradores já receberam primeiros pacotes de documentos e estão chocados com o que estão vendo. A reação em Brasília tem sido reveladora. Silêncio absoluto do Palácio do Planalto. Nenhuma negação, nenhum desmentido, apenas silêncio. E silêncio em política geralmente confirma. Se alegações fossem absurdas, Lula estaria desmentindo furiosamente, processando quem divulgou, exigindo retratações. Mas não há nada, porque sabe que desmentir seria inútil, que documentos existem, que verdade vai sair eventualmente. Aliados de Lula também estão em pânico mal disfarçado. Partidos do foro em toda a América Latina soltando comunicados genéricos sobre fake news sem especificar o que seria falso. Movimentos sociais atacando imperialismo americano, mas não refutando acusações específicas. É reação de quem sabe que está exposto e não tem defesa real. E a grande mídia brasileira? Maioria está em blackout total. Não cobrem, não investigam, não fazem perguntas, porque muitos desses veículos foram beneficiários do sistema. Receberam bilhões em publicidade governamental durante governos petistas. Têm dívidas com BNDES que foram perdoadas misteriosamente. Não vão morder mão que os alimentou. Mas silêncio deles também é revelador. Em outro contexto, se houvesse acusação tão grave contra Bolsonaro ou qualquer figura de direita, seria manchete em todos os jornais. Mas contra Lula, silêncio. Olhemos para implicações práticas dessa exposição. Para 2026, se documentos realmente confirmarem esquema de corrupção continental com Lula no centro, como ele concorre à presidência? Como pede voto ao brasileiro médio quando evidências mostram que ele liderou a organização criminosa que saqueou, não apenas Brasil, mas continente inteiro? Como defende seu legado quando documentos mostram que cooperação sul-americana era código para roubo transnacional? Politicamente, é devastador. Mesmo eleitores que apoiaram Lula, que passaram pano para Lava Jato, que acreditaram que perseguição foi política, terão dificuldade ignorando evidências documentais vindas de fonte tão improvável quanto Maduro. Não é brasileiro fazendo acusação,
É ditador venezuelano que não tem nada a ganhar mentindo, que está salvando própria pele e entregando verdade. Economicamente também há implicações, porque o esquema do foro não foi apenas político, foi econômico. Empresas brasileiras como Odebrecht espalharam corrupção continental não sozinhas. Tiveram apoio ativo de governos. BNDES financiando obras superfaturadas em países vizinhos não foi ajuda humanitária. Foi lavagem de dinheiro institucionalizada. E contribuinte brasileiro pagou conta. Bilhões em empréstimos do BNDES que nunca serão pagos de volta. Porque não eram empréstimos reais. Eram propinas disfarçadas. E agora tudo isso está sendo exposto. Cada real desviado, cada contrato fraudado, cada eleição comprada, Trump tem tudo. E vai usar estrategicamente, não de uma vez. Vai gotejar informações, vazar documento aqui, revelação ali, mantendo pressão constante, forçando governos latino-americanos a escolher, alinhar com Washington ou enfrentar a exposição completa. Para o Brasil especificamente, isso coloca Lula em posição impossível. Se tentar confrontar Trump, arranca divulgar evidências que destroem qualquer chance de Lula em 2026. Se tentar apaziguar Trump, trai base ideológica e aliados continentais. Se ficar quieto, parece culpado e perde iniciativa política. Não há jogada boa. Trump o colocou em xeque-mate. E a ironia histórica é brutal. Lula passou carreira inteira se posando como vítima. Vítima de elite, vítima de mídia, vítima de judiciário, vítima de imperialismo americano. Construiu narrativa onde ele sempre foi perseguido injustamente. Mas agora, evidências vindas não de adversários políticos brasileiros, mas de ditador preso fazendo delação premiada, podem mostrar que vitimização foi sempre farsa, que ele não foi perseguido, foi investigado, e razão foi crime real. Há também dimensão de justiça aqui que não pode ser ignorada, porque Maduro está preso, capturado, vai responder por crimes. Mas e Lula? E os outros líderes do foro? Eles continuam livres. Continuam em palácios, continuam fazendo discursos sobre justiça social, enquanto evidências de maior esquema de roubo continental da história estão sendo despejadas por um dos seus. Essas pessoas merecem o mesmo destino que Maduro. Prisão, julgamento, condenação. Não é vingança política, é justiça por crimes reais que causaram sofrimento real a pessoas reais. Venezuelanos que hoje passam fome, argentinos em crise econômica interminável, brasileiros sem saúde, sem educação, sem oportunidades, porque recursos foram roubados por essa quadrilha continental. E agora, com Maduro preso cantando tudo, finalmente a chance real de accountability. Não apenas narrativa, não apenas acusações, mas provas, testemunho direto de alguém que estava lá, que sabe onde os corpos estão enterrados, literalmente e figurativamente. Claro, esquerda vai tentar desacreditar tudo, vão dizer que é montagem americana, que documentos foram forjados, que Maduro está mentindo sob coerção, que é mais uma tentativa de golpe contra governos progressistas. Mas essas desculpas estão ficando gastas. Público não é idiota, pode identificar padrões. E padrão aqui é claro. Toda vez que corrupção de esquerda é exposta, alegam perseguição política. Toda vez, sem exceção. Mas chegou o momento onde desculpas não funcionam mais. Porque evidências são demais, de muitas fontes, por muito tempo, em muitos países. Você pode alegar conspiração uma vez, talvez duas, mas quando é toda a América Latina, quando são décadas de esquemas similares, quando padrões são idênticos, não é conspiração, é realidade. E realidade é que Foro de São Paulo foi organização criminosa, que usou discurso de justiça social para mascarar roubo em escala continental, que transformou governos em quadrilhas, que traiu exatamente as pessoas que dizia representar. Trabalhadores, pobres, marginalizados, todos foram roubados por gente que falava em nome deles. Isso é traição mais profunda possível. E Maduro, ao entregar evidências, está fazendo serviço inadvertido à verdade. Não por nobreza, por covardia, porque quer salvar pele, mas resultado é mesmo, verdade finalmente emergindo. Os próximos meses vão ser fascinantes e aterrorizantes para a esquerda latino-americana. Cada novo interrogatório de Maduro, cada documento que ele entrega do cárcere, cada revelação que ele faz tentando salvar própria pele, construindo caso que não pode ser negado. E Lula, padrinho do esquema, está no centro de tudo. A imagem de Maduro preso, de um ditador que aterrorizou Venezuela por anos, agora algemado em instalação americana, deveria ser aviso. Para Lula, para Kirchner, para Ortega, para todos que participaram desse esquema continental. O que aconteceu com Maduro pode acontecer com vocês. Trump mostrou que está disposto a prender líderes esquerdistas.
E agora tem prova do crime, testemunha direta, delação completa. Se esta análise ajudou você a entender magnitude do que está acontecendo, do que significa ter Maduro preso fazendo delação, compartilhe. Porque grande mídia não vai contar essa história honestamente. Vão minimizar a prisão, vão questionar a legalidade da captura, vão proteger Lula até o último momento. Mas verdade não precisa de proteção, precisa apenas de divulgação. E verdade é esta. Durante 30 anos, esquerda latino-americana operou esquema criminoso continental. Roubou, mentiu, enganou e agora um dos principais operadores está preso. E está cantando. Não por arrependimento, por covardia, porque quer salvar pele. Mas resultado é mesmo, verdade finalmente emergindo. De dentro de uma cela, de boca de ditador acuado, de alguém que não tem mais nada a perder exceto anos de vida em prisão. Deixe sua opinião. Você acredita que delação de Maduro preso tem credibilidade ou ainda é operação fabricada? Você acha que Lula será preso também ou vai escapar novamente? E mais importante, se tudo for provado, se testemunho de Maduro for confirmado por documentos, se delação premiada for aceita judicialmente, o que deve acontecer com Lula e outros líderes do foro? Essas não são perguntas acadêmicas, são questões sobre justiça real, sobre se crime político continental tem consequências ou se permanece impune para sempre, sobre se podemos ter um ditador preso quando tudo e os mandantes continuarem livres. As respostas que dermos vão definir não apenas o futuro de Lula ou do PT, vão definir se realmente vivemos em democracias de direito ou em sistemas onde a elite política está acima da lei, onde ditadores são presos, mas patrões continuam em palácios. Obrigado por acompanhar esta análise explosiva. Fique ligado para próximas revelações vindas diretamente dos interrogatórios de Maduro, porque isso está apenas começando. A verdade está sendo arrancada de um ditador preso, e ela é muito pior do que até os críticos mais ferozes imaginavam. Maduro está preso, e está entregando tudo. O pesadelo de Lula não é mais ameaça, é realidade em desenvolvimento, em tempo real, de dentro de uma cela americana.